Ele foi a primeira escolha do draft de 2020 e é uma estrela emergente na liga. Seu nome é Anthony Edwards, também conhecido como Ant-Man. Claro que você já deve saber tudo sobre as suas enterradas estrondosas e jogadas elétricas dentro de quadra, mas aqui estão 8 coisas que você provavelmente não sabe sobre o ala do Timberwolves. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Apelido. No inglês, a maioria dos Anthonys geralmente tem um apelido de Tony, mas Anthony Edwards teve um pouco mais de sorte. Seu pai lhe deu o apelido de Ant-Man quando ele tinha apenas 3 anos, que se formos traduzir, seria Homem-Formiga, o que na minha opinião é muito melhor do que Tony. O pai de Anthony Edwards se chamava Robert Caruth, e Anthony herdou o atletismo e a capacidade de salto de seu pai. Roger poderia ter sido um jogador de basquete profissional, e as pessoas que o conheciam disseram que ele perdeu seu lugar na NBA devido à falta de disciplina e visão. O pai dele carregava os mesmos traços em sua vida familiar, e ele e a mãe de Anthony Edwards se separaram quando Anthony era criança. Mesmo que ele ainda o veja ocasionalmente, Anthony tem um relacionamento distante com seu pai, que não fazia parte da sua vida cotidiana. Um prodígio do futebol. Basta uma boa olhada em Anthony Edwards para perceber que Anthony poderia ter sido um jogador de futebol dominante se houvesse um draft da NFL entre os jogadores da NBA de hoje. O Homem-Formiga definitivamente teria sido uma das 5 primeiras escolhas, tendo 1,93 m e pesando 102 kg com envergadura de 2,6, esse cara com certeza poderia ter sido um atleta de futebol americano. E foi assim desde o início. Quando Anthony tinha 7 anos, ele era mais alto, maior e mais rápido que todos os seus amigos. Pés e mãos grandes, panturrilhas e articulações fortes, impulsionadas por um atletismo quase sobrenatural. E esse foi um pacote que o tornou imparável no campo de futebol. Ele simplesmente não podia ser parado. Anthony raramente terminava um jogo com menos de 3 touchdowns corridos, e ele era um dos melhores running backs do país aos 10 anos. O futebol continuou sendo seu esporte até se tornar adolescente, até um breve momento em que a sua cabeça saiu dos campos e foi para as quadras, quando ele estava assistindo junto de seu irmão mais velho, um veterano do time de basquete, dando algumas enterradas. Eu pensei que eu também queria enterrar, disse Anthony Edwards. Anthony queria ser amado pela multidão, e de repente, o basquete parecia muito mais divertido que o futebol, e ele rapidamente se apaixonou pelo jogo. Número 5, por causa da mãe e avó. Anthony Edwards nasceu e foi criado em Atlanta, e Anthony era muito mais próximo de sua mãe e avó. Sua mãe era sua maior líder de torcida e a sua crítica mais dura, e ela sempre o pressionava a dar 100% em tudo que ele fazia. Quando Anthony estava na 8ª série, sua mãe e sua avó morreram de câncer em 8 meses. Como você provavelmente pode imaginar, Edwards ficou arrasado e ficou com um grande vazio e tristeza. Perder minha mãe foi muito difícil porque eu costumava dormir na mesma cama que ela, e minha avó, ela era como nossa espinha dorsal, ela fez de tudo por nós, disse Edwards. E foi porque as duas morreram no dia 5 do mês que ele decidiu vestir a camisa número 5 em homenagem a elas. No entanto, quando ele veio para a NBA, ele mudou para o número 1, porque foi a primeira escolha do draft, e ele acreditava ser o melhor jogador, e queria que o número de sua camisa representasse isso. O tornozelo quebrado o levou à sua primeira enterrada. Na 8ª série, Edwards estava lentamente se apaixonando pelo futebol e também queria jogar basquete cada vez mais. Um dia, Edwards decidiu que não queria participar de um torneio local de futebol. No entanto, sua mãe tinha uma mentalidade de jamais desistir e disse à sua jovem estrela do futebol para tirar o cavalinho da chuva e jogar. E aí, um defensor se jogou aos pés de Edwards naquele jogo e quebrou o seu tornozelo direito. Ele parou com o futebol pela temporada e passou a metade da 8ª série mancando. No entanto, quando ele voltou, sua perna esquerda ficou muito mais forte, melhorando a sua impulsão. Então, ele conseguia voar como nunca antes. E Anthony Edwards conseguiu enterrar pela primeira vez aos 14 anos. Coach e rato de academia. Para alguns meninos que foram abençoados com altura e atletismo, quando conseguem enterrar, de repentemente eles não conseguem mais parar de enterrar, e geralmente isso envolve muito tempo na quadra e falta de um jogo externo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Homem-Formiga. Tudo o que ele queria fazer na quadra de basquete era abrir caminho até a cesta e impressionar a multidão com enterradas de encher os olhos. Aos 14 anos, Anthony conheceu Justin Holland, um coach de habilidades em Atlanta. O treino de teste foi duro e exaustivo, e Holland continuou forçando os limites de Anthony Edwards. Esse era o mesmo tipo de educação que a sua falecida mãe usava, e o tipo de encorajamento e o desafio ao qual Anthony respondia.
E foi aí que o relacionamento deles começou. A dupla passava horas na academia durante o ensino médio, e Roland às vezes passava mais horas com Edwards do que sua própria família. O foco inicial era o arremesso, na escolha de arremessos e no manuseio da bola, porque Edwards já sabia como chegar ao aro, mas não conseguia arremessar direito. Roland continuou empurrando todos os seus conhecimentos em Edwards, que pegava tudo como uma esponja, e provou ser um rato de academia durante seus dias de colegial. Enquanto seus colegas bebiam e festejavam, Edwards tinha um encontro com Roland e o seu baile era na academia, desafiando o tempo e dormindo na sala da professora. É impressionante como Anthony Edwards se recuperou da perda de sua mãe e avó, e como ele mudou seu foco no basquete aos 14 anos. Nos esportes, Anthony perseverou, e não foi um caminho fácil. Anthony foi transferido de uma escola pública para a Holy Spirit School em Atlanta para melhorar seu desempenho acadêmico. Ele sabia que se quisesse permanecer apto para praticar e jogar basquete, precisava tirar boas notas. Então, ele acordava mais cedo do que a maioria para fazer 1 hora de trajeto para ir para sua nova escola, onde tinha que usar o uniforme, ir à missa e onde mais se sentia fora do lugar. Ele também se antecipou para se formar mais cedo, o que significa que ele precisava fazer mais aulas. Com tempo extra na escola, treino de basquete e treinos particulares com Roland, Anthony Edwards vivia exausto. Ele não recebeu um pingo de tratamento especial, mas uma professora percebeu que ele estava tão exausto que permitiu que ele dormisse em seu escritório durante o dia. Extremamente cansado, Edwards simplesmente se deitava no tapete e adormecia em segundos. Quebrou o recorde de Dominique Wilkins em sua estreia. Depois de ter uma média de quase 30 pontos e 10 rebotes por jogo no último ano do ensino médio, Edwards foi um dos 5 melhores recrutas dos Estados Unidos. Mesmo tendo ofertas de Duke, Kentucky e outros famosos programas de basquete, Anthony escolheu a Geórgia, porque não existe lugar melhor do que o nosso lar, e ele era um grande fã de longa data dos Bulldogs, e também por causa do técnico Tom Crean, que já treinou Dwayne Wade e Victor Oladipo, jogadores com quem Anthony Edwards compartilhava muita semelhança. Embora a temporada da NCAA tenha sido cancelada devido à pandemia, Anthony Edwards não perdeu tempo para deixar sua marca no jogo e quebrar alguns recordes no processo. Em seu primeiro jogo universitário, Anthony marcou 24 pontos, teve 9 rebotes e 4 roubos de bola, marcando mais pontos em sua estreia como calouro pela Geórgia, quebrando o recorde estabelecido pelo famoso Dominique Wilkins. Edwards se tornou o primeiro Bulldog a marcar 37 pontos em um jogo desde 1975, e depois de ter uma média de 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências por jogo, ele foi nomeado calouro do ano. Seu jogador favorito é Kevin Durant e ele é um arremessador talentoso. Quando Anthony Edwards marcou 42 pontos em sua temporada de estreia contra o Phoenix Suns, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da NBA a atingir a marca de 40 pontos. Apenas LeBron James e Kevin Durant eram mais jovens quando fizeram 40 pontos, e esse último é o jogador favorito de Anthony Edwards, junto com Allen Iverson e Jimmy Butler. Não demorou muito para se acostumar com o jogo da NBA, nem com a mídia. Sua temporada de estreia foi repleta de icônicas indas e vindas com membros da mídia da NBA, e falou sobre o seu amor por pasta de amendoim. Outra pérola foi quando ele se gabou de se destacar em todos os esportes, e disse que poderia ter sido facilmente um arremessador da MLB, e que poderia arremessar uma bola a 160 km por hora se dessem a ele um mês para praticar. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novas notificações em primeira mão. Tchau e até a próxima!